entre a harpa e a espada. A jornada de Davi nas colinas de Belém. Sob o céu ardente de Judá, um jovem pastor cuidava de suas ovelhas. Enquanto o mundo ao seu redor se preparava para a guerra, ele tocava sua harpa e cantava louvores ao Deus de Israel. Seu nome era Davi, e esta é a história de como um simples pastor se tornou o maior rei de Israel. Davi era o caçula de 8 irmãos. Ninguém apostava nele, ninguém esperava nada dele. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé procurando o futuro rei de Israel, nem sequer chamaram Davi para estar presente. Seus irmãos mais velhos, fortes e imponentes, desfilaram diante do profeta. Mas Deus rejeitou a todos. O homem vê a aparência, disse Deus a Samuel, mas eu vejo o coração. Quando finalmente trouxeram Davi do campo, ainda com o cheiro das ovelhas em suas vestes, Deus disse: este é o escolhido. E ali, diante de seus irmãos incrédulos, Samuel derramou o óleo da unção sobre a cabeça do jovem pastor. O Espírito de Deus veio sobre Davi naquele dia e nunca mais o deixou. Mas a jornada de Davi até o trono seria longa e dolorosa. Sua primeira grande prova veio nos campos de batalha. Os exércitos de Israel tremiam diante de um gigante filisteu chamado Golias. Por 40 dias, aquele monstro de quase 3 metros de altura desafiava os israelitas, zombando deles e do seu Deus. Os soldados se escondiam, paralisados pelo medo. Até o rei Saul, o guerreiro mais alto de Israel, não ousava enfrentá-lo. Foi então que Davi chegou ao acampamento, trazendo comida para seus irmãos. Quando ouviu os insultos de Golias, algo ardeu dentro dele. Não era apenas coragem, era indignação santa. Quem é este incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Perguntou Davi. Seus irmãos zombaram dele. Os soldados riram, mas Davi insistiu. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará deste filisteu. Quando Saul finalmente permitiu que ele lutasse, tentou vesti-lo com sua própria armadura, mas Davi a rejeitou. Ele não precisava de bronze ou ferro. Sua confiança estava em outro lugar. Desceu ao vale com apenas seu cajado de pastor, 5 pedras lisas e uma funda. Golias olhou para ele e soltou uma gargalhada de desprezo. Sou eu algum cachorro para você vir até mim com paus? Rugiu o gigante, mas Davi não recuou nem um passo. Com voz firme declarou: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. O gigante avançou. Davi correu em sua direção. Girou a funda, a pedra cortou o ar e se alojou na testa de Golias. O gigante tombou como uma montanha, desabando. Davi pegou a própria espada de Golias e cortou sua cabeça. Israel explodiu em gritos de vitória. Naquele dia, um pastor se tornou herói nacional. Mas a glória tem seu preço. As mulheres de Israel cantavam nas ruas: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Aquelas palavras plantaram sementes venenosas no coração do rei Saul. A inveja começou a consumi-lo como fogo. O homem que Davi havia servido com lealdade agora queria sua morte. Davi
passou anos fugindo. Saul o perseguia com 3.000 soldados pelos desertos de Judá, pelas cavernas de Engedi, pelas fortalezas do Neguebe. Davi se tornou um fugitivo, vivendo entre bandidos e desesperados. Mas mesmo na escuridão daqueles dias, algo extraordinário aconteceu. O caráter de Davi foi forjado por 2 vezes. Davi teve Saul em suas mãos. Poderia tê-lo matado facilmente. Seus homens imploravam: esta é sua chance. Deus entregou seu inimigo, mas Davi se recusou. Não estenderei minha mão contra o ungido do Senhor, disse ele. Em vez de vingança, Davi escolheu misericórdia. Em vez de tomar o trono pela força, ele esperou o tempo de Deus. Essa foi a diferença entre Davi e Saul. Saul buscava sua própria glória. Davi buscava o coração de Deus. Quando Saul finalmente morreu em batalha, Davi não comemorou. Ele chorou, compôs um lamento. Como caíram os valentes. Saul e Jonatas, tão amados e queridos, mesmo após anos de perseguição, Davi honrou seu rei. Aos 30 anos, Davi finalmente foi coroado rei de Judá. 7 anos depois, tornou-se rei de todo Israel. E então começou a Era de Ouro. Davi conquistou Jerusalém e fez dela sua capital. Trouxe a Arca da Aliança de volta, dançando diante de Deus com todas as suas forças, sem se importar com a opinião dos outros. Derrotou todos os inimigos de Israel. As fronteiras do reino se expandiram como nunca. Deus fez uma aliança com ele. Teu trono será estabelecido para sempre. De tua descendência virá o Messias. Davi escreveu salmos que atravessaram milênios. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Suas palavras se tornaram orações de bilhões de pessoas ao longo da história, mas até os gigantes têm seus momentos de queda. Em uma tarde de primavera, quando os reis saíam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. No terraço de seu palácio, viu uma mulher de beleza deslumbrante se banhando. Seu nome era Batseba. Ela era casada com Urias, um dos melhores soldados de Davi. Mas naquele momento, algo se quebrou dentro do rei. Ele a mandou buscar. Ela engravidou e Davi, em pânico, planejou o assassinato de Urias. Foi um dos crimes mais covardes da história. Davi colocou Urias na linha de frente da batalha e ordenou que os soldados recuassem, deixando-o morrer. Então tomou Betseba como esposa, como se nada tivesse acontecido. Mas Deus vê tudo. O profeta Natã veio até Davi e contou uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre. Davi explodiu em indignação. Esse homem merece morrer. E Natã apontou o dedo para o rei. Você é esse homem. O que aconteceu a seguir mostra a verdadeira grandeza de Davi. Ele não se justificou, não culpou ninguém, não usou seu poder para silenciar o profeta. Ele caiu de joelhos e confessou: pequei contra o Senhor. Seu arrependimento foi profundo e genuíno. Ele escreveu o Salmo 51: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O filho que nasceu daquela união morreu. Davi
jejuou e orou, mas Deus não mudou o decreto. As consequências de seu pecado o perseguiram pelo resto da vida. Seu filho Amnon violentou sua meia-irmã Tamar. Absalão, outro filho, matou Amnon e depois liderou uma rebelião contra o próprio pai. Davi teve que fugir de Jerusalém, descalço e chorando, enquanto seu filho tentava tomar seu trono. E mesmo assim, quando seus generais mataram Absalão, o coração de Davi se despedaçou. Meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. Nos últimos anos de sua vida, velho e fraco, Davi reuniu recursos para construir o templo de Deus. Ele mesmo não poderia construí-lo, pois havia derramado muito sangue em batalha, mas preparou tudo para que seu filho Salomão o fizesse. Deixou toneladas de ouro, prata, bronze e pedras preciosas. Organizou os levitas, os sacerdotes, os músicos. Quando chegou sua hora, Davi chamou Salomão e lhe deu o seu último conselho: seja forte e corajoso. Ande nos caminhos do Senhor. Guarde seus decretos e mandamentos. Então, aos 70 anos, Davi fechou os olhos pela última vez. Mas sua história não terminou ali. 1000 anos depois, um bebê nasceu em Belém, a cidade de Davi. Os anjos anunciaram: nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, Jesus Cristo, o Messias prometido. Era descendente direto de Davi. A aliança que Deus fez com o pastor de Belém se cumpriu plenamente. Davi não foi perfeito. Ele cometeu erros terríveis, mas foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque mesmo quando caiu, ele se levantou. Porque quando pecou, ele se arrependeu. Porque sua vida não foi definida por suas falhas, mas por sua fé inabalável. A vida de Davi nos ensina que Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações dispostos, que não importa de onde você vem ou quem você é. O que importa é em quem você confia. Que gigantes podem ser derrotados quando você tem Deus ao seu lado. Que o verdadeiro poder não está em tomar o que você quer, mas em esperar o tempo de Deus. E que mesmo quando você cai, a misericórdia de Deus é maior que seus erros. Das colinas de Belém ao trono de Israel, do pastor ao rei, do menino com uma funda ao homem que conquistou uma nação. Esta foi a jornada de Davi, e seu legado continua vivo, inspirando milhões a acreditar que com Deus nada é impossível.